Ao ouvir os gritos de Jerônimo e Carlos no quarto, Regina interrompe a ligação com Antônio, prometendo esclarecer tudo depois. Jerônimo, decidido a encontrar Renata, discute com Carlos, que tenta contê-lo. Regina chega e alerta que ele está debilitado demais para sair. Jerônimo, porém, afirma que não pode permanecer parado enquanto o amor de sua vida se afasta. Insiste que Carlos o leve até a fazenda de Augusto ou então irá sozinho. Eulália traz um chá para Roberta, notando que ela parece abatida. Roberta diz que está bem e Eulália aproveita para sugerir que ela experimente o vestido. Com uma ponta de tristeza, Roberta confessa que sempre sonhou em se casar e Eulália comenta que quase todas as mulheres possuem esse sonho. Ela menciona que chegaram muitos presentes e pergunta se há algo de errado. Nesse momento, Josefina entra ordenando que Roberta se prepare, mas Roberta declara que não se casará. Matias encontra Adriana na empresa e avisa que adiou a reunião marcada. Curiosa, ela pergunta o motivo e ele explica que vai se casar e insiste que ela compareça. A Adriana, no entanto, recusa, revelando que o ama e que não suportará vê-lo se casando com Roberta, pois não gosta dela. Josefina confronta Roberta, lembrando que elas não passaram por tanto para que ela desista agora do casamento. Roberta responde que só aceitou casar com Matias por causa do bebê e que, como não terá mais a criança, não vê razão para se unir a um homem que não ama. Josefina repreende, afirmando que o casamento é uma questão de conveniência e que não deixará que Roberta arruine tudo por sentimentalismo. Ela ordena que Roberta descanse um pouco mais e se arrume, pois em breve será Roberta Monterrúbio de Monterrúbio. Honório comenta com Gonçalo que pretende comparecer pontualmente ao casamento e sair logo após assinar os documentos necessários. Gonçalo informa que recebeu um orçamento, mas os valores não coincidem. Ao mesmo tempo, Branca planeja levar a empresa Monterrúbio à falência. Honório pergunta a Gonçalo sobre a saúde de Josefina e ele conta que ela teve uma crise recentemente, mas confessa que está confuso, pois pensava que seu fim estava próximo. Ele mantém a esperança de que Josefina melhore e reflete que essa situação o impede de se aproximar de Regina. Josefina encontra Soto e descobre que Regina deixou a cidade no avião de Gonçalo. Ela critica Regina por explorar seu marido e Soto informa que ela foi para Ensenada, levando Josefina a suspeitar que Regina e Renata estão juntas. O advogado esclarece que Regina foi retirada da cidade por segurança. Desesperada, Josefina diz que isso não pode estar acontecendo. Soto então sugere que após o casamento de Roberta, ele e Josefina poderiam se encontrar em um lugar mais íntimo para que ele a beije apaixonadamente, e Josefina finge aceitar a proposta. Em um café, a antiga secretária de Josefina entrega a Cantu as certidões de nascimento de Renata e Roberta. Cantu acha estranho que os registros tenham sido feitos apenas um ano após o nascimento. A mulher explica que Josefina refez os registros para que as meninas não levassem o sobrenome do pai. Cantu liga para confirmar a data de falecimento de Roberto e percebe que as meninas foram registradas no mesmo mês e ano da morte dele. Retornando à mesa, ele pergunta à mulher se sabe onde encontrar o prefeito que foi amante de Josefina e ela confirma que sim. Enquanto isso, Carlos e Jerônimo chegam à Cruz do Amor e perguntam por Renata. Ezequiel informa que ela e Augusto foram para o aeroporto e que somente a égua ficou ali. Augusto pretende enviá-la depois para a capital. No aeroporto, Renata relembra momentos com Jerônimo até que Augusto se aproxima, avisando que o voo ainda está atrasado. Ela comenta que precisa chegar a tempo de impedir o casamento de Matias e Augusto pergunta se ele realmente não significa nada para ela e se ela sente arrependimento por ter escolhido Jerônimo. Sem responder, Renata se levanta e liga para Adriana, pedindo que vá ao casamento e interrompa até que ela chegue, explicando que está a caminho e deixando Adriana confusa. Carlos e Jerônimo seguem para o aeroporto, mas a estrada ainda está tomada de lama, obrigando Carlos a pegar um atalho. Jerônimo comenta que Augusto está tirando vantagem da situação para tentar conquistar Renata, mas garante que não permitirá e pede para o amigo acelerar. Matilde comenta com Manuela que Jerônimo não deveria ter saído, pois ainda está enfraquecido. Manuela, curiosa, pergunta se ela se refere a Jerônimo ou a Carlos e Matilde responde que obviamente fala de seu patrão. Nesse momento, Regina chega e pergunta se Jerônimo já voltou e Matilde comenta que as estradas ainda estão interditadas e alagadas.
Regina reforça que Jerônimo não deveria ter saído e aproveita para entregar um envelope deixado para Matilde. Ao abrir, Matilde encontra uma flor feita de papel e um bilhete de Carlos, declarando que ela é o sol da vida dele, o que a deixa profundamente emocionada. Regina atende a ligação de Josefina, sem saber quem está do outro lado, e pergunta quem fala. Ao reconhecer a voz de Regina, Josefina disfarça o tom e pede para falar com Renata, dizendo ser sua mãe. Regina explica que Renata não está e Josefina pede que avise a filha que ligou apenas para saber como ela está, recusando-se a falar com uma mulher envolvida com um homem casado. Em seguida, desliga e amaldiçoa Regina, irritada por vê-la constantemente próxima de Renata. Quando Carlos estaciona o carro no aeroporto, Jerônimo desce apressado, determinado a encontrar Renata. Matias pergunta a Roberta sobre a experiência no spa e ela responde que foi ótima. Ele nota que ela parece pálida e ela comenta que ficará melhor após se maquiar. Em seguida, pergunta se ele está realmente certo sobre o casamento, mas ao notar Josefina observando, decide se retirar. Josefina sugere que Matias passe a chamá-la de sogra, mas Matias responde que certas coisas nunca mudam e sai, deixando-a sozinha. Enquanto Karina arruma suas malas, Álvaro chega bêbado e acha que ela voltou para casa. Ela explica que veio apenas buscar suas coisas e que está de partida, mas ele joga suas roupas ao chão e insiste que ela sairá sem nada, pois tudo ali é dele. Karina responde que isso não a deterá e manda que ele fique com tudo. Álvaro a agarra, impedindo-a de sair, dizendo que ela também é sua posse. Na tentativa de se desvencilhar, ela morde a mão dele e tenta escapar, mas tropeça, bate a cabeça em um móvel e desmaia. Renata e Augusto já estão na área de embarque quando Jerônimo surge gritando que a ama e pedindo que ela o ouça. Renata, no entanto, sai sem responder e Carlos chega para dizer a Jerônimo que não há mais nada a fazer. Determinado, Jerônimo afirma que não desistirá. César tenta convencer Constanza a lhe dar uma chance e não alimentar as esperanças de Honório. Embora Constanza não negue seus sentimentos por César, diz que não iniciará outro relacionamento enquanto ainda ama alguém. César incentiva a contar a verdade a Honório e a retomar a relação com o marido. Constanza afirma que não agirá enquanto estiver confusa. César quer que ela esclareça seus sentimentos para entender se há uma chance para eles e se oferece para acompanhá-la ao casamento de Roberta e Matias. Surpresa, ela o escuta enquanto ele reforça que faria qualquer coisa por ela. Honório chega em casa e descobre que Constanza foi ao centro e depois ao salão de beleza para se arrumar para o casamento. Ele vai para o quarto, pega um terno e, ao olhar para a cama, murmura que ainda não consegue acreditar que Constanza o trocou por um rapaz. Branca recebe uma ligação de uma funcionária do salão informando sobre o horário de Constanza para fazer as unhas e o cabelo. Branca promete recompensá-la pela informação, planejando minuciosamente o que dirá a Constanza quando ela chegar. No abrigo, Aurora cuida de uma criança e depois se aproxima de Lázaro, comentando que se sente em paz e útil ajudando as pessoas. Ela admite que percebeu o erro que foi tentar tirar sua própria vida por causa de Augusto. Lázaro responde que a vida não deve ser sacrificada por quem não merece e Aurora declara que não quer mais sofrer por amor. Ela comenta que Lázaro sim é um homem que vale a pena, mas ele afirma que nunca teve sorte no amor. Aurora então deseja que isso mude para ambos e Lázaro, constrangido, diz que precisa voltar ao trabalho. No quarto, Roberta está com seu cabeleireiro quando Gonçalo entra e pede para conversar em particular. Gonçalo diz a Roberta que os filhos dela também serão seus netos, assim como os de Matias. Roberta questiona o motivo do comentário e Gonçalo admite que não tem certeza de que o casamento seja uma boa ideia. Ela pergunta se ele não quer que ela se case com Matias e Gonçalo responde que espera que ela siga o coração, não o que apenas a favorece. Ele garante que se ela decidir desistir de tudo na última hora, contará com seu apoio e amor. Emocionada, Roberta o abraça. Enquanto isso, Josefina, sozinha em seu quarto, lamenta que Renata e Regina estejam juntas, mas se consola com a ideia de que Renata não comparecerá ao casamento de Roberta, desejando que ela nunca mais volte. Renata está no banheiro do aeroporto, decidida a esquecer Jerônimo. Sentindo-se culpada, Regina conta a Jerônimo que revelou a Renata como a mãe dela o envenenou contra ela. Jerônimo a tranquiliza, prometendo fazer Josefina admitir tudo na presença de Renata e assegura que irá à capital para confrontá-la.
Regina insiste em acompanhá-lo, mas ele sugere que antes ela converse com Antônio ou Gonçalo. Branca chega ao salão e paga a manicure para que Constanza escute a conversa entre as duas. Sentada perto de Constanza, Branca começa a dizer à manicure que está grávida e que o pai da criança está muito feliz, embora já tenha uma filha. Ao ouvir isso, Constanza não consegue conter as lágrimas, acreditando que Honório é o pai. Enquanto isso, César procura Honório para conversar, mas Honório, dominado pela raiva, acusa-o de ter seduzido sua esposa, chamando-o de um aproveitador. César nega a acusação, mas Honório segura com força, ameaçando-o. Em seguida vai embora, deixando César com a sensação de que ao menos tentou esclarecer as coisas. Regina comunica a Antônio sua decisão de retornar à capital para resolver a situação com Renata. Antônio desaprova, ressaltando que a segurança dela deve ser prioridade, especialmente porque Renata não tem vínculo direto com ela. Na empresa, Adriana avisa a Honório que decidiu comparecer ao casamento. Na mansão, os preparativos seguem a todo vapor. Roberta e Matias estão quase prontos para a cerimônia, mas ambos demonstram profunda tristeza. Gonçalo, por impulso, decide ligar para a fazenda em busca de Regina, mas desliga antes que Manuela atenda. Alzira vai à casa de Álvaro à procura de Carina, mas ele insiste que ela não está lá e encerra a conversa ao fechar a porta bruscamente. No entanto, Carina está amarrada e amordaçada no quarto. Regina pergunta a Jerônimo se ele pretende ir à casa dos Monterrúbios para falar com Renata e ele confirma. Regina lembra que é o dia do casamento de Matias e Roberta, o que leva Jerônimo a suspeitar que Renata partiu às pressas para impedir o evento e talvez reatar com Matias. Regina, no entanto, insiste que Renata ama Jerônimo e sugere que ele não duvide dela, apesar de Jerônimo acreditar que Renata possa estar buscando consolo com Augusto. Regina garante que Renata é uma mulher íntegra e o aconselha a confiar nela. Matilde agradece a Carlos pela flor de papel e ele sugere que ela demonstre sua gratidão com um beijo na bochecha. Ela aceita, mas dá apenas um beijo rápido e ele brinca reclamando que foi um só. Matilde responde que ele também só deu uma flor e se afasta. Alzira procura Carina na igreja, mas o padre informa que ela não passou por ali, tentando acalmá-la ao sugerir que talvez ela esteja no mercado. Ele então pergunta como vai ser o problema e Alzira responde que talvez jamais descubra quem é o pai do filho que espera. Nesse momento, Ezequiel aparece e, confuso, pergunta o que ela quis dizer. No aeroporto, Augusto avisa Renata que o embarque está próximo e pergunta sobre suas intenções com Jerônimo. Renata responde que pedirá o divórcio. Augusto pergunta o que ela fará caso Jerônimo se recuse e ela explica que basta uma das partes solicitar o divórcio. Ela também revela que pretende pedir a anulação do casamento na igreja. Surpreso, Augusto a ouve enquanto ela conclui que quer cortar todos os laços com Jerônimo, afirmando que para ela ele está morto.